O regulamento diz claramente que é proibido tudo que se move na parte externa do carro. Daí, talvez, a solução encontrada por Gordon Murray de revestir essa hélice, que seria a parte móvel, com uma chapa de alumínio. Mas, de qualquer forma, há alguma coisa móvel no carro. Lado a lado, Mario Andretti, o número 5, e o número 2, John Watson. Watson com a Brabham GT46. Está gerando esse problema todo pelo exaustor. Esta é uma volta de apresentação. Portanto, uma largada falsa. O correspondente da Rede Globo e o Globo, Janis Lengel, fez uma curiosa pesquisa sobre o Campeonato Mundial de Futebol e chegou à conclusão de 17 pilotos consultados que 9 apontam no jogo de amanhã a Argentina como vencedora, enquanto que 5 deram a vitória ao Brasil. 2 opinaram por um empate e um, curiosamente, e precisamente o sueco Ronnie Peterson, disse que o jogo vai ser uma verdadeira luta de boxe e que terminará suspenso pela briga dos jogadores em campo. O Carlos Reutemann, evidentemente, argentino, aponta a Argentina, e o Emerson, por sua vez, aponta o Brasil. Só que o Reutemann confia na Argentina, parece que um pouco mais, dando 2-0, enquanto que o Emerson diz que o Brasil vencerá de apenas 1-0. Aí então, a volta dos 24 concorrentes, lentamente, apenas a apresentação para o público nessa manhã bonita, um pouco fria, de Anderstorp, da Suécia. A oitava prova desta temporada. Já estamos chegando à metade. Exatamente. Essa prova encerra a primeira fase do campeonato. E o regulamento da FIA diz que o campeonato de Fórmula 1 tem 2 fases. Vai ser dada a largada. Aí à frente, carro à esquerda, escuro, é Andretti da Lotus. À direita, John Watson da Brabham, vermelhinho. Dada a largada, já vem tentando Nick Lauda pelo centro. Viram que Nick Lauda, na largada, aproveitou para infiltrar-se pelo meio de Andretti e Johnny Watson. Mas ainda é Andretti que vem na ponta. Me pareceu uma largada infeliz do Ronnie Peterson, que se preparou para entrar no meio dos 2 carros e não saiu no momento certo. Realmente ele demorou um pouco. E aproveitou-se disso, então, Nick Lauda para tentar a ultrapassagem. Não conseguiu, porém, passar o Andretti. Vamos reparar agora aí nessa repetição. Vejam que o Lauda se jogou, enquanto que o Peterson ficou um pouco ali atrás. E o Watson também ficou com a Brabham de Lauda passando a disputar a posição na primeira curva com o Andretti. Andretti na ponta. Emerson já está na 15ª posição. E imediatamente atrás do James Hunt. Já vai se distanciando um pouquinho Mario Andretti, demonstrando logo de saída a sua disposição de ganhar mais um grande prêmio. Ele que já está na ponta da tabela, repetimos, com 36 pontos, seguido pelo Ronnie Peterson com 26. São 24 concorrentes. Aí vem ponteando Mario Andretti. Vejam Nick Lauda, que deu uma excelente saída, vem em segundo lugar, já na perseguição de Mario Andretti. Carro número 5 em primeiro, número 1, Nick Lauda em segundo. Agora em terceiro. Terceiro é Riccardo Patrese. O italiano Riccardo Patrese com Arros, fazendo uma boa corrida. Em quarto está John Watson, o irlandês.
Mário Andretti ainda liderando, seguido pelo Nick Lauda. Patrese e Watson. Ainda na 15ª posição, o brasileiro Emerson Fittipaldi. Teremos 70 voltas neste circuito, que tem exatamente 4.031 metros. O circuito todo tem 4.031. A prova toda terá um percurso de 282 quilômetros. Interessante notar que o Ronnie Peterson já está se recuperando excepcionalmente, como é de hábito nas suas corridas, e já ultrapassou o Ricardo Patrese e já está em terceiro lugar. Mário Andretti na ponta, Nick Lauda em segundo, Ronnie Peterson agora em terceiro. Melhor dizendo, o Ronnie Peterson é o quarto. Ele ultrapassou o Watson e briga com o Patrese pela terceira posição. Ponteando tranquilamente até agora, o ítalo-americano Mário Andretti. Johnny Watson é o quinto, Peterson o quarto, Patrese o terceiro, Nick Lauda o segundo e Andretti o primeiro. Emerson ainda 15º. Reutemann já é o sexto colocado. Reutemann que saiu na quarta fila, era o 8º tempo, já ganhou aí um pouquinho de vantagem e vai para a sexta posição. Agora então temos Andretti primeiro, Nick Lauda segundo, Patrese terceiro, Ronnie Peterson quarto, Watson quinto e no sexto Carlos Reutemann. O finlandês Keck Rosberg, que estreia hoje na Arros, está fechando a pista, é o último colocado até agora. Nenhuma parada no boxe até o momento. Na pista, os 24 concorrentes. Mário Andretti está entrando agora na curva Carrossel, que foi onde no ano passado o Emerson sofreu um grave acidente nos treinos, depois da quebra do pino de roda traseira do seu carro. Depois da Carrossel, ele fez a curva dos boxes, está passando agora Reutemann passando exatamente em frente aos boxes. Scheckter, a seguir Alan Jones. Depois disso, eles entram na curva Sodra, uma curva muito perigosa, pela qual Andretti já passou e está agora na reta grande de 800 metros de comprimento. Ele vai chegar na curva Norra, curiosamente, onde em 73 o José Carlos Patti também sofreu um grave acidente. A roda caiu e passou por baixo sobre o carro e ele voou 2 metros de altura, nos treinos. Depois disso, eles têm a curva Lacta. Vejam aí Patrese e Peterson brigando bastante e o Watson atrás. E depois da curva Lacta, passam pelo ponto de início da corrida, que é também o ponto de encerramento. Depois a Start Curva, a Opel Curva, curiosamente, onde um outro brasileiro, o Ossinho Fittipaldi, de 73, saiu fora de uma corrida. Isso foi na primeira volta. Ele foi tirado fora da prova. Depois vem a Hansen Curva e volta a Carrossel. São curvas todas mais ou menos parecidas, de raio bastante longo e de média velocidade. O circuito, aliás, a reta longa é de grande velocidade e as curvas não são de baixa. Mas como são todas de um ângulo parecido, e um circuito relativamente pequeno, a média tende a ser reduzida.
Temos então Andretti em primeiro, Nick Lauda em segundo, terceiro Patrese, quarto Ronnie Peterson, em quinto John Watson, em sexto Carlos Reutemann, em sétimo Alan Jones. Em oitavo, George Scheckter, depois vem Gilles Villeneuve e Patrick Depailler. Tranquila a corrida de Mário Andretti até o momento. A briga ainda é pelo terceiro lugar. Entre Ronnie Peterson, atacando bastante, e Ricardo Patrese. John Watson também, seguindo de perto. É um bloco que briga pela terceira posição. Patrese, Peterson e Watson. Sem problema, não há grande emoção, pelo menos no que diz respeito à primeira e segunda posição. Apenas do terceiro ao quinto é que há uma disputa um pouco mais acirrada. Reutemann vem ali pela sexta posição, Alan Jones em sétimo, mais atrás. George Scheckter está na oitava posição. Gilles Villeneuve em nono lugar. Emerson está se aguentando ali pelo 15º. Passando ali Emerson com F5, amarelinho. Atacado por Clay Regazzoni e tentando recuperar a posição que perdeu do James Hunt na largada. Os ponteiros da prova. É Vittorio Brambilla, que já está fora da corrida. Vittorio Brambilla, que vem atestando nesses últimos dias também o novo carro da Alfa, que vai estrear no próximo campeonato. Brambilla, a par de ser um excepcional piloto, vejam aí, a repetição do lance, a par de ser um excepcional piloto, de muita técnica, ele é um piloto que bate bastante e comete erros seguidos numa prova. Habitualmente, ele é o primeiro a sair da prova. Portanto, 23 na pista até agora. Didier Pironi com o seu Tyrrell 008, olha, vejam, pneu traseiro da direita, largando o pedaço. Ele vai tentar chegar aos boxes, mas na posição que está vai ser muito difícil. Ele deve chegar com a suspensão danificada e provavelmente não terá condição de continuar. Deve-se observar que Didier Pironi corre muito cansado. Diz ele que não conseguiu se recuperar porque foi o vencedor da recente corrida 24 horas de Le Mans. Chegou entusiasmado pela vitória, mas também se declarando muito cansado. E agora, essa falta de sorte aí logo no início da corrida, nas primeiras voltas. Então temos Brambilla fora da corrida.
Temos Didier Pironi tentando chegar ao box para trocar pneu traseiro direito. 22 concorrentes ainda na pista. Mário Andretti em primeiro, Nick Lauda em segundo, Patrese em terceiro, Peterson em quarto, quinto Watson, sexto Reutemann. Villeneuve ganhou a posição, passou para o 8º lugar. George Scheckter baixou para a 9ª posição. Perde mais uma posição, George Scheckter, e Jabouillet vai para o 9º lugar. O rendimento de Jean-Pierre Jabouillet com a Renault Turbo nessa pista foi excepcional. No primeiro treino ele surpreendeu a todos, chegando em 5º lugar. Depois ele caiu para 10º, porque teve problemas no segundo treino. Mas é sem dúvida uma equipe que está subindo muito. E há quem diga que depois de eles terem conseguido finalmente a vitória em Le Mans, a tão esperada vitória nas 24 horas de Le Mans, agora a Renault vai partir com tudo para a Fórmula 1. Ronnie Peterson acaba de passar Ricardo Patrese. Vai para 3º lugar, então, Ronnie Peterson correndo em seu próprio país. Era apontado como um dos favoritos para essa corrida e deu uma boa largada e realmente foi ganhando posições, já está aí na 3ª posição, atrás apenas de Nick Lauda e Mário Andretti. Ainda aí os ponteiros aparecendo. Andretti e Lauda. Mário Andretti primeiro, Nick Lauda segundo, Peterson mantendo-se na 3ª, Ricardo Patrese na 4ª posição, Johnny Watson na 5ª, Carlos Reutemann na 6ª, já estamos na altura da 10ª volta, Alan Jones é o 7º, Gilles Villeneuve é o 8º, Jean-Pierre Jabouillet é o 9º, George Scheckter no 10º, Jacques Lafitte no 11º. E Patrese acaba de voltar ao 3º lugar. Caiu Ronnie Peterson. Peterson parece ter problemas. Ele perdeu a posição para Patrese e depois para John Watson. Forçou demais o carro, ao que parece, tentando chegar às proximidades do segundo, Nick Lauda. Os dois primeiros, porém, já abrem uma boa vantagem. Um esforço de Ronnie Peterson, já perdeu 2 posições. Emerson Fittipaldi foi para 13º lugar. Peterson parou. Peterson entrou nos boxes. Talvez para tentar voltar à corrida, mas já sem condições pelo menos de obter o resultado que ele necessitava para brigar com o Andretti, quem sabe até pela posição de primeiro piloto da equipe ainda. Alan Jones vai então para o 6º lugar e Reutemann para o 5º, com a entrada nos boxes de Ronnie Peterson. Até agora, Vittorio Brambilla é o único que está fora da corrida. Você pode ver que há 2 brigas sérias aí.
A de Watson com Patrese, depois da saída de Peterson, e posteriormente a de Reutemann com Alan Jones. São as brigas mais emocionantes dessa corrida, porque nas primeiras posições Andretti e Lauda assumiram, se bem que Lauda, curiosamente, está conseguindo acompanhar Andretti. Bonnie Peterson está voltando à pista. Emerson mantém o 13º lugar. Décima terceira volta acaba de ser completada agora mesmo por Mário Andretti, ponteiro desde o início do Grande Prêmio da Suécia. Aí está Andretti, seguido de Nick Lauda. Uma briga desde a largada. Estão iniciando a 13ª volta da prova. John Watson apertando o Ricardo Patrese em busca da terceira posição. Ney Regazzoni tentando chegar, apertando Emerson Fittipaldi, que vai resistindo. Peterson, que voltou à pista, está agora no 16º lugar. Já passou por Hans Stuck. Ainda Mário Andretti aí passando com a Lotus preta número 5. Lauda com a sua Brabham BT46 ainda mantendo tranquilamente o segundo, forçando um pouco, tentando alcançar Andretti. Ricardo Patrese está a 14 segundos de Nick Lauda, brigando, tentando chegar às proximidades do austríaco, enquanto que John Watson também colado à traseira de Patrese. É uma briga bonita pela terceira posição. Patrese e Watson brigando e tentando chegar até Nick Lauda. Ainda o primeiro e o segundo. Aí estão, Andretti e Lauda. Bonnie Peterson mantém a 16ª posição, Emerson ainda na 13ª. Eles vão completar agora a 15ª volta. Então o Keck Rosberg, que vinha fechando a raia, conseguiu uma posição e em último está agora o alemão Rolf Stommelen com Arrows. Completada a 15ª volta, Esporte é Ação, Rede Globo de televisão. Já largando fumaça, o carro, o Renault Turbo de Jean-Pierre Jabouille da França. Aí o placar das 10 colocações principais até agora, com Andretti e Lauda ponteando desde o início da corrida.
Emerson passou por James Hunt. 12º para Emerson, que passou por James Hunt. Ainda em primeiro aí, Mário Andretti, seguido da Brabham, de Nick Lauda. Andretti já completou a 17ª volta. Patrese e Watson ainda juntos. Reutemann e Alan Jones depois. Villeneuve em seguida. Jean-Pierre Jabouille um pouco atrasado. Depois de Gilles Villeneuve, já com algum problema no motor. Scheckter vai para o box. Clay Regazzoni consegue ultrapassar Emerson e James Hunt. James Hunt já havia passado também pelo Emerson. Portanto, o Emerson perdeu 2 posições seguidas. E ganhou uma com a parada de George Scheckter nos boxes. E ao que tudo indica, essa é uma corrida que Emerson poderá se classificar bem. Embora o carro não renda como os melhores, ele deve chegar ao final bem colocado. Com essa confusão toda, o Emerson volta outra vez para o 13º lugar. Com a saída do George Scheckter, que foi para os boxes. Veja aí, Ricardo Patrese, John Watson brigando pela 3ª posição. Patrese é o 3º. Ultrapassou. Fez a ultrapassagem. Então, vai Watson para o 3º. Não mantém ainda. Patrese mantém o 3º. Mais uma tentativa que não deu certo de John Watson. Clay Regazzoni atacando o Emerson Fittipaldi. Uma boa briga também. E agora aí está o George Scheckter, que parece que realmente abandona a corrida. E agora o Ronnie Peterson, que voltou à corrida, já está imediatamente atrás de Regazzoni, atacando a Regazzoni e a Emerson. E deve passar. Décima nona volta para Mário Andretti. Mário Andretti, desde a largada até completar agora mesmo a 19ª volta, ponteando o Grande Prêmio da Suécia no circuito de Anderstorp. Nick Lauda, desde a largada também e até agora, 2º colocado. Ricardo Patrese, o 3º. John Watson em 4º. Reutemann em 5º. Alan Jones em 6º. Veja uma rodada do número 2, Nick Lauda. John Watson. É Johnny Watson. Johnny Watson. Carro número 2 de John Watson. Reparem que ele rodou e ficou atravessado na pista, fazendo com que outros carros tenham que passar, inclusive, pela grama. É o caso de Villeneuve, que vem logo a seguir. Veja que ele rodou, levantou muita poeira, mas ainda vai rodando. Com isso, o Emerson sobe mais uma posição. Mário Andretti, Nick Lauda, 1º e 2º. Ricardo Patrese, 3º. Com essa rodada agora, o Watson perde a 4ª posição. Sobe Carlos Reutemann para o 4º lugar. Alan Jones para 5º.
Vini Neve vai para sexto lugar. Jabuí para o sétimo. Depaê é o oitavo colocado. Mas Depaê, que havia conseguido a oitava colocação, vai para o boxe agora. Vejam novamente o placar. Com Andretti em primeiro, Nick Lauda em segundo, Patrese em terceiro. 21ª volta, completou Mário Andretti. Emerson está agora em 11º lugar, seguido de Ronnie Peterson em 12º. Patrick Depailler deixa os boxes. Jack Rosberg vai para o boxe. Ricardo Patrese na terceira posição. Está a 23 segundos de Nick Lauda. Reutemann quarto, Jones em quinto, Gilles Villeneuve em sexto, Jabuí em sétimo. Aí está Nick Lauda. O oitavo é Jacques Lafitte. Ronnie Peterson consegue passar por Emerson Fittipaldi. Vai para a 10ª posição, 11ª, aliás, Ronnie Peterson. Emerson baixa para a 12ª. Enquanto que Johnny Watson vai para o boxe. Andretti está tendo dificuldade para ultrapassar Jochen Mass, um retardatário. 22 voltas até agora, completadas por Andretti, Nick Lauda e agora Patrese também. Aí está o carro número 2 de Johnny Watson. Alan Jones na quinta posição, ataca bastante a Carlos Reutemann na quarta, mas Reutemann, por sua vez, está muito longe de Patrese na terceira posição. É bom notar que Nick Lauda parece estar sentindo bem melhor o seu carro agora e já começa um ataque a Mário Andretti. Realmente já se percebe aí uma aproximação. Veja. À frente Andretti, logo em seguida Nick Lauda. Ronnie Peterson ganhando mais uma posição. Passou por També. Mexicano Héctor Rebac já leva uma volta atrás. Foi ultrapassado pelos ponteiros, pelos principais colocados. Patrese completando em terceiro lugar mais uma volta. Ronnie Peterson sobe mais uma posição. Está correndo uma barbaridade o sueco. Já está em oitavo lugar depois de parar no box. Peterson.
Estava bem colocado, deu uma boa saída, foi para o boxe. Está se recuperando de uma maneira incrível. Já está em 8º lugar, Ronnie Peterson. Uma maneira bem própria do Ronnie Peterson. Está à vontade correndo no seu próprio país, um circuito que ele conhece muito bem. Que infelizmente nunca conseguiu vencer uma corrida nessa pista. Ele já esteve, inclusive, a uma volta da vitória. E nessa última volta, por uma falha de pneu, exatamente nesta curva final do retão, Dennis Hulme passou e ganhou a corrida. Alan Jones superou agora Carlos Reutemann, foi para a 4ª posição atrás de Patrese. Agora Andretti, Lauda, Patrese, Alan Jones e Reutemann. Emerson Fittipaldi mantém-se na 13ª posição. 15 voltas já. Aliás, 25 voltas completou Mário Andretti. 25 voltas para Mário Andretti e Niki Lauda. Os ponteiros ainda, Andretti e Lauda. Com a ultrapassagem de Jones sobre Reutemann, o duelo dessa corrida se limitou à primeira posição. Agora essa briga entre Andretti e Niki Lauda. Mas, sem dúvida, Ronnie Peterson é um piloto que ainda pode proporcionar grandes emoções nessa corrida. Principalmente porque agora ele já pode chegar, em questão de 10 ou 15 voltas, chegar em Ricardo Patrese. A 26ª volta de Mário Andretti e Niki Lauda. Patrese chegando também para completar a volta 26. Aí as primeiras posições até o 6º lugar. Vejam, Villeneuve em 6º, Reutemann, que baixou para 5º, perdendo para Alan Jones. A 4ª posição. E logo depois dos 6 primeiros, vem Villeneuve e Peterson, na sua extraordinária recuperação. Folgada a posição de Andretti e Niki Lauda na ponta, com o Patrese a 34 segundos dos dois na 3ª posição. O Emerson está em 13º, correndo atrás de James Hunt e Patrick Tambay, as duas McLaren. Keck Rosberg vai para o box. Parece que abandona definitivamente Keck Rosberg.
Então, até agora, fora mesmo da corrida, estão Vitório Brambila com a Surtees, carro 19, e Keck Rosberg com o ATS, carro número 10. Aliás, ele estava estreando na ATS hoje. Ronnie Peterson ganhou mais uma posição, vai para o 7º lugar. Recuperação incrível, impressionante do sueco Ronnie Peterson. Ainda Andretti na ponta. Alguns atrasados já atrapalham os ponteiros. Alan Jones teve dificuldades para fazer ultrapassagem. Rebach já está com uma volta atrás. Hector Rebach do México, agora com a Lotus. Uma correção que nos chega de Janus Lendl. Ronnie Peterson ainda na 8ª posição. Não conseguiu passar por Jean-Pierre Jabouet. Portanto, Jean-Pierre em 7º, Ronnie Peterson em 8º. Daqui a pouco você vai ver Mario Andretti e Niki Lauda ultrapassando Emerson Fittipaldi. Com uma volta atrás. Aí está Andretti. 29ª volta de Mario Andretti. (34 segundos de atraso de Patrese para Niki Lauda. Niki Lauda que é o segundo, Patrese o terceiro. Alan Jones é o quarto, Reutemann o quinto, Gilles Villeneuve o sexto, Jean-Pierre Jabouet o sétimo, Ronnie Peterson o oitavo, Lafitte o nono, Patrick Campbell o 10º, Clay Regazzoni 11º, 12º James Hunt, 13º Emerson Fittipaldi. E, atenção, sai agora Jean-Pierre Jabouet, vai para o box. Sobe, portanto, Peterson para a 7ª. Com isso, Emerson vai para o 12º lugar. A subida geral com Jean-Pierre Jabouet no box. Agora, Andretti e Lauda completam a 30ª volta do Grande Prêmio da Suécia. Esporte é ação. Rede Globo de televisão. Sem alteração nas primeiras posições. Andretti ainda ponteando com Niki Lauda próximo em segundo, Patrese 34 segundos atrás de Lauda em terceiro, Alan Jones, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve. Os dois líderes acabaram de ultrapassar Emerson Fittipaldi e agora estão tentando fazer o mesmo em relação a James Hunt, com alguma dificuldade. Aí está a repetição. Lauda consegue ultrapassar no meio da curva. Andretti ainda aproveitou o final de reta. Vejam mais uma ultrapassagem de um retardatário. Andretti e Lauda ultrapassam ao mesmo tempo pela direita. Curiosamente, esse retardatário é James Hunt. Realmente incrível. Grande piloto James Hunt.
já com uma volta atrás dos ponteiros. James Hunt, inglês, da McLaren. Vejam se aproximando bastante Nick Lauda do ponteiro Andretti. A briga está pintando como muito boa. Ele vinha mantendo uma certa distância e agora se aproximou bastante. Veja aí o placar geral até a 10ª posição. Essas 10 principais colocações são de 30 voltas. Nós estamos na 31ª. Agora Lauda tentando passar Andretti. Viram? Tentou pelo cantinho a ultrapassagem. Não conseguiu. Foi fechado. Preferiu recuar. Mas vai tentar de novo agora mesmo. Vejam, devido aos retardatários, foi facilitada a tarefa de Lauda. Ele tentou lá pelo canto. Vejam. Ele aproveitou que Regazzoni estava segurando o Andretti no traçado normal da pista. Mas o Andretti mostrou toda a sua experiência em ameaçar fechar Lauda para o lado esquerdo da pista para a tomada da próxima curva. E o Lauda tirou o pé. Ainda Andretti na ponta. Lauda. Agora também atrapalhando um pouco os dois ponteiros. Está também entre Andretti e Lauda. Consegue agora Lauda passar por Patrick também, que é um retardatário. Andretti passa também por Jacques Laffite, da Ligier. Agora Lauda tem o Laffite na frente. Vai passar também por Jacques Laffite. Laffite permitiu tranquilamente. Mário Andretti e Nick Lauda, primeiro e segundo. Depois de algumas dificuldades, como vimos aí com o retardatário. 32 voltas no Grande Prêmio da Suécia. Com essa confusão toda, vejam como o Andretti abriu um pouco. Jody Scheckter abandona. Portanto, Vittorio Brambilla fora, Jody Scheckter fora, Keck Rosberg fora. 3 carros fora da corrida. Está Andretti. Ronnie Peterson brigando agora com Gilles Villeneuve pela 6ª posição, atacando bastante o sueco Ronnie Peterson. Enquanto que Andretti vai completando a 34ª volta. Emerson ainda no 12º lugar. À sua frente, James Hunt. Clay Regazzoni no 10º lugar, tentando passar por Patrick Tambay, que é o 9º. No 7º lugar, Ronnie Peterson briga com Gilles Villeneuve. São os duelos que empolgam o público nesse momento. Enquanto que Mário Andretti continua na ponta com Nick Lauda em segundo. Nick Lauda havia se aproximado bastante e agora já abre um pouco mais devido àqueles contratempos com os retardatários que acompanhamos. Johnny Watson também fora, também abandona. Quando girou, realmente tentou voltar à pista e não deu mais.
ficou com problemas e preferiu abandonar. Passou, Ronnie Peterson acaba de passar por Gilles Villeneuve. E agora já parte para atacar Carlos Reutemann. Ronnie Peterson. Gilles Villeneuve cai para a 7ª posição. Enquanto Andretti aí está ponteando com Nick Lauda ao seu encalço, tentando forçar um pouco mais. Ronnie Peterson vai numa recuperação espantosa e já está na 6ª posição, depois de ter estado em 3º, 4º, veio para o box, voltou e foi galgando as posições até chegar ao 6º lugar, onde está agora atacando o Carlos Reutemann. Os ponteiros ultrapassando o retardatário, que é o Jochen Mass, da ATS. O alemão Jochen Mass. É o amarelinho da ATS. Aí estão Andretti, Lauda e o Jochen Mass, que acabou de ser ultrapassado. Alan Jones é o 4º colocado, está um pouco atrapalhado pelo Héctor Rebaque, o mexicano da Lotus, que está atrapalhando um pouco. É retardatário e cria dificuldades para Alan Jones. E agora Peterson vai para o 5º lugar. Ronnie Peterson ganhou de Carlos Reutemann na 5ª posição. O argentino baixa para 6º lugar. Peterson está impossível. Tentando se aproximar outra vez de Nick Lauda aí, com a Brabham, Andretti na ponta ainda, com a Lotus. Ricardo Patrese bem atrás, quase 35 segundos de Nick Lauda. Alan Jones em 4º, agora Peterson em 5º, Reutemann em 6º, Gilles Villeneuve em 7º, Laffite em 8º, também em 9º, Regazzoni em 10º, James Hunt em 11º, Emerson Fittipaldi em 12º. Vamos para a 40ª volta no circuito de Anderstorp, na Suécia. Com Andretti liderando desde o início e Nick Lauda em 2º também desde a largada. Andretti foi o pole position, Nick Lauda tinha o 3º tempo, estava na 2ª fila. Se filtrou bem entre Andretti e Watson e conseguiu a 2ª posição. Não perdeu mais até agora. Ronnie Peterson, que saiu na 2ª fila, era o 4º tempo, chegou a ir para o box e agora já está numa recuperação espantosa em 5º lugar. Aí vimos classificação até o 10º lugar. Vejam como está colando o Nick Lauda. Agora o ataque é violento. Viram nessa curva. É a 2ª vez que Lauda tenta o ataque exatamente nessa curva dos boxes. E, ao que parece, ele está estudando uma ultrapassagem para mais tarde exatamente nesse ponto. São curvas largas de alta velocidade. A curva que antecede a essa é de alta velocidade e de ângulo bastante longo. Essa curva dos boxes é a mais fechada. Esse circuito se parece um pouco, ele tecnicamente é um pouco parecido com o circuito do Rio de Janeiro, não é não? Com o Rio de Janeiro porque é totalmente plano, mas em desenho ele é muito mais parecido com o de Interlagos. Veja aí, novamente Lauda forçando, mas Andretti se mantém. Ronnie Peterson já está a 14 segundos de Alan Jones, atacando bastante o 4º colocado, Alan Jones. Peterson em 5º lugar. Esse é o trecho que Lauda ganha mais tempo, preparando a entrada nessa curva. Ele já percebeu isso e é aí que ele vai tentar ultrapassar. Tentou agora de novo. Já agora veja que Andretti abre outra vez um pouquinho.
Vejam agora, atenção. Olhem, Lauda passando nesse momento. Forçou na curva e conseguiu a ultrapassagem. Não foi exatamente naquela curva que prevíamos, mas foi da mesma forma, entrando por dentro e forçando o Andretti a abrir usar toda a pista. E seguramente agora ele deve deslanchar. Veja a repetição. Foi fechado pelo Andretti. Andretti saiu um pouco. Viram que foi para a lateral da pista. Chegou a atingir com os pneus a delimitação branca. Voltou à pista e aí deu-se então a esperada ultrapassagem de Nick Lauda, que ao que tudo indica vai deslanchar agora. 42ª volta. Vamos agora para 43. Agora é aquele problema do exaustor. Protesto que houve antes da corrida, que a Brabham aparece como uma inovação. Um exaustor que joga lixo, joga detritos para trás. Merzário abandona a corrida. Temos agora então fora Vittorio Brambilla, George Scheckter, Keke Rosberg, Johnny Watson e Arturo Merzário. E o carro número 3 de Didier Pironi, da França. Aí a repetição da ultrapassagem de Lauda sobre Andretti. Retardatários atrapalhando um pouquinho os ponteiros da prova. Lauda e Andretti. Aí lado a lado, Nick Lauda e Carlos Reutemann, os grandes rivais do início da temporada. Lauda era da Ferrari, como se sabe, e agora é Carlos Reutemann, o piloto da escuderia italiana, o principal piloto. Reutemann e Villeneuve são os pilotos da Ferrari, enquanto que Lauda foi para a Brabham. Veja aí no canto, sorrindo, Nick Lauda. Nick Lauda em primeiro, Mário Andretti em segundo, Ricardo Patrese em terceiro, Alan Jones em quarto, quinto, Ronnie Peterson, numa recuperação brilhante, sexto, Carlos Reutemann, sétimo, Gilles Villeneuve, oitavo, Lafitte, nono, Patrick Tambay, décimo, Regazzoni, 11º, James Hunt, 12º, Emerson Fittipaldi. Nick Lauda. 2 segundos é a vantagem para Mário Andretti. Cinco carros estão na mesma volta, só 5, os outros estão atrasados. Nick Lauda, Andretti, Patrese, Jones e Peterson são os únicos que estão na mesma volta. De Reutemann para trás, todo mundo já atrasado, pelo menos uma volta. Alan Jones tentando agora se aproximar de Patrese na terceira posição.
Niki Lauda aumentando um pouquinho a sua vantagem. As duas Ferrari estão com uma volta de atraso. É impressionante a velocidade que Lauda e Andretti estão impondo nessa pista de Anderstorp, engolindo as duas Ferrari de Reutemann e Gilles Villeneuve. Esse retão incrível aí de Anderstorp deveria, teoricamente, facilitar um pouco a Ferrari. Aí há uma coisa característica dessa pista. Ela pode facilitar os carros de 12 cilindros, dependendo da forma como o carro sair da última curva que antecede essa reta. É o caso do Niki Lauda, que se aproveitou sempre muito bem dessa parte da pista. Mas não necessariamente favorecer as Ferrari, que não vão bem nessa pista tradicionalmente. Ainda Lauda ponteando, abrindo mais a diferença para o número 5, que aí está, Mario Andretti da Lotus. Uma manhã muito bonita, de céu aberto. Apenas temperatura um pouco baixa, mas há sol, como se vê. E um grande público em Anderstorp. 8º grande prêmio da temporada. Parece mais tranquilo agora, Niki Lauda desenvolvendo maior velocidade e abrindo um pouco a distância para Mario Andretti. A principal briga para o público no momento agora envolve Alan Jones na 4ª posição, atacando violentamente o 3º colocado, Riccardo Patrese. É a briga da Williams de Alan Jones com o Arrows de Riccardo Patrese, o australiano contra o italiano. Aí passando o número 9 de Jochen Mass, carro ATS, alemão ocidental, Jochen Mass. (3,8) a diferença agora de Andretti para Lauda. E Reutemann sai agora e vai para o box, deixa a pista. Emerson sobe mais uma posição, vai para 11º. Gilles Villeneuve vai para 6º. Jacques Lafitte para 7º. Também 8º. Regazzoni 9º. James Hunt o 10º. E Emerson ganha mais uma posição. 11º. Com a ida de Carlos Reutemann para o box. Didier Pironi volta ao box. Agora está o Patrick Depailler. Patrick Depailler, o carro número 4 de Patrick Depailler, voltando ao box. É a Tyrrell 008. Didier Pironi já foi 2 vezes ao box. Agora aí está então Patrick Depailler. Alan Jones fora da pista, tentando voltar, olha aí. Rodopiou e consegue voltar. Estava na 4ª posição. Se ele não mantiver essa posição, com essa rápida rodada aí, Ronnie Peterson subirá mais uma posição, depois de uma luta titânica. Ronnie Peterson veio subindo de posição, subindo. E vamos aguardar um instantinho para saber se Alan Jones perderá a posição para Ronnie Peterson.
Seria uma pena ele perder essa posição, porque nesse caso estaria consumado mais uma prova de falta de sorte de Alan Jones, esse excepcional piloto que está fazendo com que a equipe Williams seja novamente considerada na Fórmula 1. Realmente confirmado, Ronnie Peterson para o 4º lugar. Ronnie Peterson, depois de tanta luta, vai então para o 4º lugar. Aí está Patrick Depailler, fora da corrida. Abandona Patrick Depailler, o carro número 4 da Tyrrell. Conversando com seu companheiro de equipe, o Didier Pironi, que já havia abandonado antes. Já temos então fora da corrida Vittorio Brambilla, Scheckter, Keck Rosberg, John Watson, Arturo Merzario, Didier Pironi e Patrick Depailler. Todos fora definitivamente. Nick Lauda completou já a 45ª volta. 45 voltas completadas por Nick Lauda, seguido de Mario Andretti. Rede Globo, esporte é ação. E atenção, Mario Andretti fora da corrida. Vejam aí, com muita fumaça, Andretti, depois de um tremendo esforço para recuperar a primeira posição, acaba fora do Grande Prêmio da Suécia. Estourou o motor de Mario Andretti na 46ª volta. Nick Lauda agora em primeiro, Patrese vai para segundo e Ronnie Peterson para o 3º lugar. Aí está ainda o carro de Mario Andretti, com os bombeiros tentando apagar o fogo. Realmente estourou o motor. Andretti perde assim a chance de se distanciar na classificação do campeonato, proporcionando a Nick Lauda as grandes possibilidades de conseguir finalmente a sua primeira vitória na equipe Brava. Ele que não vence desde a saída da Ferrari, desde que ele conseguiu o seu 2º título mundial. Emerson Fittipaldi ganha mais uma posição, vai para o 10º lugar. Agora então, a nova classificação, com o estouro da máquina de Andretti, Nick Lauda primeiro, Ricardo Patrese segundo, Peterson terceiro, Alan Jones o 4º, em 5º, Gilles Villeneuve, em 6º, Jacques Lafitte, em 7º, Patrick Tambay, em 8º, Clay Regazzoni, 9º, James Hunt, 10º, Emerson Fittipaldi. Alan Jones para o box. Alan Jones para o box. Emerson vai para o 9º lugar. Patrick também para o 6º. Jacques Lafitte sobe para a 5ª posição. Modificações incríveis e sensíveis na tabela de classificação, na tabela de colocações nos últimos instantes. 47 voltas completadas com Nick Lauda em primeiro. Patrese em segundo. Agora Peterson em terceiro, Villeneuve em 4º, Lafitte 5º, Tambay 6º, Regazzoni é o 7º, Hunt é o 8º, Emerson é o 9º colocado. Ainda aí, os bombeiros, a segurança em ação no carro do ítalo-americano Mario Andretti. Então já temos fora da corrida 2, 4,
7 Carlos. 7 Carlos já fora da corrida. Aí está George Scheckter. Aliás, Mário Andretti. George Scheckter, que apareceram um instante antes, também já fora da corrida. Gilles Villeneuve também vai para o box. Jacques Laffite sobe para a 4ª posição. Emerson vai para o 8º lugar. Nick Lauda continua em primeiro, com Patrese em segundo, Peterson em terceiro, Laffite em quarto. Quinto, Patrick Tambay. Sexto, Clay Regazzoni. Sétimo, James Hunt. 8º lugar, Emerson Fittipaldi. 8 carros já abandonaram. Brambilla, Scheckter, Rosberg, Watson, Merzario, Pironi, Depailler e Andretti. Confirmando a posição de Emerson, 8º lugar. Emerson fez apenas uma ultrapassagem no início, depois perdeu a posição. E com todas essas desistências, ele vai subindo, aos poucos já está em 8º lugar. Agora Nick Lauda bem folgado na frente, com uma distância bem grande, quase 40 segundos para o Ricardo Patrese. E Ronnie Peterson também bem longe de Ricardo Patrese na 3ª posição. Portanto, primeiro, segundo e terceiro com uma grande distância entre si. Não há, pelo menos no momento, como se prever uma briga boa, empolgante para o público, entre os 3 primeiros colocados. Estamos na altura da volta de número 49. Essa corrida se disputa em 70 voltas no circuito sueco de Anderstorp. Emerson forçando um pouco mais agora. Ele deve ter recebido uma ordem do box, um aviso de que ele tem possibilidade de se classificar entre os 6 primeiros e está atacando James Hunt. Aí está Patrese, 35 de Ricardo Patrese, Warhol. Nick Lauda folgado na frente. Aí Patrese. Ronnie Peterson lá atrás em terceiro. Se for confirmada a posição de Patrese até o final da corrida, será um prêmio a esse grupo de dissidentes da equipe Shadow que fundou essa nova equipe Arrows no final do ano passado e estreou esse carro no Grande Prêmio do Brasil
aqui no Rio de Janeiro. E será um prêmio não só à equipe, aos técnicos todos, e também ao piloto, que é sem dúvida o melhor dos pilotos italianos dos últimos anos. O Merzario, incrível, depois de tanto tempo parado nos boxes, resolveu voltar. O carro andou, ele voltou à pista. Arturo Merzario de volta, portanto, ao circuito de Anderstorp. Já está atrasado, creio que umas 4 ou 5 voltas, no mínimo. Na mesma volta estão apenas Lauda, Patrese e Peterson. Apenas 3 carros na mesma volta. De Laffite para trás, todos atrasados já. Colin Chapman reclamando bastante do exaustor das Brabham. O Colin Chapman, a exemplo do que fez Ted Meyer, deve formalizar esse protesto à FIA agora, a partir de amanhã, principalmente se confirmar a vitória de Lauda, alegando que, além do objetivo principal alegado pela equipe Brabham, pelo projetista Gordon Murray, que é de fazer circular a corrente de ar por baixo do carro, dando maior aderência, Colin Chapman alega que, além disso, esse novo dispositivo duplica a potência do motor. Dependendo do ângulo, dá para se verificar que esse dispositivo na traseira do carro de Niki Lauda, que é um cilindro grande de alumínio, dentro do qual está colocado esse ventilador, essas hélices. Emerson Fittipaldi atacando mais a James Hunt. Nas 2 últimas voltas, cresceu bastante Emerson Fittipaldi, forçando Copersucar, tentando chegar entre os 6 primeiros para marcar pelo menos mais um ponto. Ele tem 6 pontos marcados com a segunda colocação que obteve no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Emerson ainda na 8ª posição. James Hunt em 7º. Clay Regazzoni 6º. Patrick Tambay 5º. Jacques Laffite 4º. Ronnie Peterson 3º. Ricardo Patrese 2º. Nick Lauda 1º. A volta está em torno de 1 minuto e meio. E Ronnie Peterson está a quase 1 minuto de Nick Lauda. Agora Peterson atacando o Patrese, está a 8 segundos. Peterson na 3ª posição, a 8 segundos de Ricardo Patrese no 2º lugar. Mas de Ronnie Peterson para Lauda, diferença de quase 1 minuto. Uma ultrapassagem agora de Patrese sobre um retardatário. Emerson passa por James Hunt. 7º lugar para Fittipaldi. Aí está, o 14 amarelinho de Emerson. Passou a James Hunt com a McLaren. Na 54ª, 54 voltas, quando Emerson Fittipaldi conseguiu, forçando um pouco mais, ultrapassar a James Hunt. Emerson, portanto, na 7ª posição. Subindo mais uma posição, já marca um ponto na classificação.
Como ainda faltam 15 voltas para o final, ele tem possibilidades realmente de conseguir esse ponto, mas só se for por quebra de algum outro concorrente, porque a distância que o separa de Clay Regazzoni agora é bastante grande. E Regazzoni vem fazendo uma corrida excepcional na Suécia. Mas o Regazzoni é sempre uma incógnita, nunca se sabe, né? Ainda Nick Lauda na frente, mas agora com os protestos do exaustor aumentando. Ameaçado, portanto, a validade da vitória de Nick Lauda pela introdução desta modificação radical do carro da Brabham. Não há dúvida de que a possível vitória de Nick Lauda vai dar muito o que falar durante essa semana. Ainda Lauda liderando, com Patrese em segundo, Peterson em terceiro, Jacques Lafitte em quarto, Patrick também em quinto, Regazzoni em sexto, Fittipaldi em sétimo, James Hunt em oitavo. (56 voltas já completadas por Nick Lauda. 57 agora, 57, exatamente 57 voltas para Nick Lauda e Patrese. E Ronnie Peterson chegando também para completar a 57ª. Merzario está atrapalhando um pouco a Emerson Fittipaldi. Com várias voltas de atraso, Merzario, que esteve parado muito tempo no box, voltou à pista e está atrapalhando o piloto brasileiro. E agora Emerson realmente conseguiu se distanciar de Hunt. Se não fosse Merzario, ele já estaria bastante próximo do Regazzoni. Ele se recuperou bastante. Há inclusive a possibilidade dele vir a ultrapassar o suíço. Lauda vai completando a volta de número 58. Sem a alteração, as três primeiras e principais posições: Lauda, Patrese e Peterson. Temos ali o Jacques Lafitte no canto do vídeo. É o piloto da Ligier, carro francês. Ele está na quarta posição. O Jochen Mass está atrapalhando um pouco o Emerson Fittipaldi agora. Está retardado bastante o piloto da ATS, o piloto alemão Jochen Mass. E Fittipaldi, que já teve um probleminha com o Merzario, agora tem um problema também com o Mass para se aproximar de Clay Regazzoni e tentar a sexta posição. Aí está o 35 de Ricardo Patrese, o Harold. (59 voltas vai completar Nick Lauda. Mais de 1 minuto de diferença de Nick Lauda para Ricardo Patrese. Tranquilo, piloto austríaco.
Emerson conseguiu se livrar de Jochen Maas, retardatário, e já vai agora tentando se aproximar de Clay Regazzoni. Emerson na 7ª posição. 35, Ricardo Patrese, que é o segundo colocado. Faltam 10 voltas para a Lauda. Completou a volta número 60. 60ª volta já completada por Nick Lauda. Além da briga de Emerson com Regazzoni pela 6ª posição, pode-se prever um duelo bastante equilibrado nesse final de corrida, que é o de Ronnie Peterson com Ricardo Patrese. Peterson vem se aproximando bastante e agora já tem uma diferença inferior a 5 segundos. 3 carros só na mesma volta. Lauda, Patrese e Peterson. Completando 60 voltas até agora. Também Regazzoni, Fittipaldi, James Hunt e os demais já com 1 ou 2 voltas de atraso. E Merzario, por exemplo, com 4, 5 voltas de atraso. Ficou muito tempo nos boxes. Gilles Villeneuve, que estava parado também há algum tempo nos boxes, voltou à pista. Carro número 12, a Ferrari de Gilles Villeneuve. Menos que haja um problema no motor, problema mecânico, Nick Lauda dificilmente perderá este grande prêmio da Suécia, pelo menos aí na pista. Na pista a vitória parece consumada. Agora depois vamos ver o que acontece nos tribunais da FIA. Veja a distância incrível de Nick Lauda. Mais de 1 minuto para Ricardo Patrese. Já completou a volta 61. Só agora que aparece aí o Patrese. Depois o Ronnie Peterson. Bem lá atrás. Atrasado já. Na 4ª posição, Jacques Lafitte. Depois Patrick Tambay. 6º, Clay Regazzoni. E o Emerson na 7ª, lutando, crescendo e tentando chegar em Clay Regazzoni. Brambilla, Scheckter, Rosberg, Watson, Pironi, Depailler, Andretti já fora. Reutemann, que voltou à pista, agora em 9º lugar. Villeneuve, que também voltou em 10º. Portanto, as duas Ferrari que estavam no box voltaram, respectivamente, em 9º e 10º lugar. Vejam as duas Ferrari. Reutemann e Villeneuve. Reutemann tentando passar por... Aliás, Villeneuve tentando passar por Reutemann. (62 voltas para Lauda e Ricardo Patrese. Peterson ainda não completou. Vai completar daqui a pouquinho. São os únicos 3. Lauda, Patrese e Peterson, que vão completar 62 voltas. Os outros atrasados. Passando agora
Villeneuve por Reutemann. Vai tranquilo ainda Lauda na ponta. Esporte é ação. Rede Globo de televisão. Ronnie Peterson atacando a Patrese, porém um pouco distante, conseguiu diminuir sensivelmente esse atraso. De qualquer maneira, Lauda e Patrese ainda bem folgados na frente, com Lauda e Patrese completando 64 voltas, Ronnie Peterson tentando encurtar a distância para Patrese e conseguindo ganhar. Ganhou pelo menos dessa última volta 1 segundo. E agora, bem o estilo de Peterson, deve atacar e deve ultrapassar o Patrese, ou pelo menos brigar por essa segunda posição nas voltas finais. Isso não tem a menor dúvida. Classificações até o 10º lugar. Lauda, Patrese, Peterson, Laffite em quarto, Tambay em quinto. Peterson encostado em Patrese. Regazzoni em sexto, Fittipaldi sétimo, Hunt oitavo, Villeneuve nono, Reutemann décimo. Público atento agora ao duelo de Peterson com Patrese. ...65 voltas já completadas por Nick Lauda e Ricardo Patrese. Também agora Peterson. Aí está Nick Lauda. Primeiro colocado. Patrese. É Rolf Stommelen. Agora é Rolf Stommelen. É o 36. Rolf Stommelen, que também é da Arrows. É o segundo carro da Scuderia. Mas está muito atrasado. Rolf Stommelen saiu, voltou. Está muito atrasado. Veja aí Patrese e Peterson logo atrás, colado no carro. E o Hector Rebaque com a Lotus atrapalhando bastante uma ultrapassagem. Veja a tranquilidade de Nick Lauda, tá passeando na pista. Aí está o Patrese. Faltando 4 para terminar, 4 voltas para terminar. Este aí é Ricardo Patrese, o italiano da Arrows. Rolf Stommelen à frente de Patrese.
Ricardo Patrese está sendo seguro por James Hunt, o que deve facilitar um ataque final de Peterson nas próximas voltas. Patrese conseguiu... Não, quase conseguiu ali se livrar do incômodo carro à sua frente. Emerson fazendo um grande esforço, mas está em sétimo, atrás de Regazzoni. Peterson ultrapassou o Patrese, está em segundo. Aí está Ronnie Peterson com o carro número 6. Peterson continua em terceiro. Ele enfiou o carro por dentro na curva, no final da grande reta, e tudo indicava que ele já teria conseguido a ultrapassagem. Mas na saída da reta, Patrese foi mais feliz e fez primeiro a tomada da pequena curva. Então, confirmando o Lauda em primeiro, Patrese continua garantindo ali uma briga danada com Peterson em segundo lugar. Peterson em terceiro. Lafitte em quarto, também em quinto, Regazzoni em sexto, Fittipaldi em sétimo, brigando com o Regazzoni pela sexta posição. Patrese mantém o segundo, mas com muita dificuldade. Você pode ver na reta grande como o Peterson se aproxima do carro de Patrese e na curva o Patrese ainda consegue levar vantagem. Faltando 2 voltas para acabar a corrida. Grande Prêmio da Suécia, Anderstorp, a 8ª prova da Fórmula 1. Bem colado. Lauda já botou 2 voltas na frente dos demais concorrentes. Aí Patrese. Aqui você pode ver também a aproximação que Emerson faz de Clay Regazzoni nessas voltas finais. Lafitte, Hunt, Regazzoni e Emerson a seguir. Regazzoni é o 17, Emerson é o 14, o amarelinho. Niki Lauda e ninguém lá atrás. Já vamos chegando ao final do Grande Prêmio da Suécia, com Lauda tranquilamente na ponta. Patrese lutando para garantir o segundo lugar. E Ronnie Peterson atacando na terceira posição. Emerson passa para o sexto lugar. Superou a Clay Regazzoni. Por fora, na curva dos boxes, uma das curvas mais perigosas da pista. E agora Peterson atacando definitivamente para trás, na curva carrossel. Formalizados e enviados à FIA. Niki Lauda primeiro, segundo Patrese, Ronnie Peterson em terceiro.
Laffite, então, agora cede a posição. Clay Regazzoni sobe para o quinto e o Emerson em sexto. Problema com Jacques Laffite. Emerson em sexto lugar, fazendo então um pontinho neste final de corrida, pelo menos até agora. Já vamos para a última volta. Podendo subir a quinto se ele repetir a ultrapassagem que chegou a conseguir sobre o Regazzoni. Regazzoni reconquistou a quinta posição, mas com a saída, a queda de Jacques Laffite para sétimo lugar, Emerson se mantém no sexto posto. Tudo preparado para a chegada de Nick Lauda, para a bandeirada de Nick Lauda, que vence assim com a Brabham modificada, com exaustor, que vai dar o que falar, vai causar protestos das demais escuderias. E Peterson não consegue passar pelo Patrese. A chegada de Nick Lauda. Estando na última volta, dificilmente Peterson agora conseguirá aquele ataque final, porque Patrese conseguiu se distanciar um pouquinho. Mas o que promete ainda para essa última volta é Emerson Fittipaldi sobre Clay Regazzoni. Vejam, Nick Lauda. Patrese. Vitória de Nick Lauda no Grande Prêmio da Suécia. Ricardo Patrese em segundo. Ronnie Peterson em terceiro. Patrick também em quarto. Clay Regazzoni em quinto. E em sexto, Emerson Fittipaldi. Sétimo, Jacques Laffite. E oitavo, James Hunt. Em nono, Carlos Reutemann. Em décimo, Gilles Villeneuve. Esporte é ação, Rede Globo de televisão.